Olá, terceiro ano, vamos dar início ao nosso plano de estudo tutorado, volume 5. Vamos dar início ao português, nós vamos falar sobre o substantivo. O substantivo é tudo aquilo que dá nome a alguma coisa. E os substantivos estão classificados entre comum e próprio. Comum são aqueles que dão nome a todos os seres da mesma espécie. E geralmente eles são escritos com letra minúscula, por exemplo, mesa, cadeira, bicicleta, são substantivos comuns. E já o substantivo próprio são aqueles que dão nome a um ser específico, por exemplo, Caio. Caio é o nome de um aluno específico. Agora, se eu falar aluno, eu estou falando de todos os alunos. Então, aluno é substantivo comum. Caio, substantivo próprio, porque eu estou falando de uma pessoa específica. Por exemplo, aqui outro exemplo de substantivo próprio: Raul, Cecília, São Paulo, Brasil, que eu estou falando de um determinado lugar, de um lugar específico. E vamos aprender um pouquinho sobre verbo também. O verbo, ele pode ser uma ação, um estado ou fenômeno da natureza. Exemplo de ação: brincar. O menino brinca, o menino estuda. Um estado é, está, ser. Fenômeno da natureza é chuva, vento. E os verbos também podem variar quanto ao tempo, quanto à pessoa e número. Por exemplo, o tempo, ele pode estar no passado, no presente e no futuro. Pessoa pode variar eu, ele, ela, e também varia no seu número, que pode estar no singular ou no plural. Por exemplo, nós. Agora vamos para a nossa atividade. Na atividade 1, você vai ler um texto dramático, ou seja, um texto teatral, com o título Pituxinha. Vou te dar uma dica: você pode chamar as pessoas da sua família e cada pessoa vai representar um personagem desse texto. Aí vocês vão ler em cada um narrando a voz de um personagem. Após essa leitura, você vai responder a pergunta: quem são os personagens da peça teatral? E em seguida você vai voltar a apresentar as opções, né? Que as crianças que não conseguem ler com bastante autonomia pode ter uma atividade diferenciada. Ou então você pode pedir ajuda para um adulto da sua casa que você vai conseguir responder. Em seguida você vai marcar a resposta que você considera correta. Depois você, após a leitura do texto, para você saber como identificar substantivo e verbo, você vai lá no quadro e vai preencher. Do lado do quadro, está perguntando quais os nomes dos personagens do texto. Aí você vai lembrar que são substantivos próprios, né, porque são nomes, e depois ao lado são os objetos do texto, que estão os substantivos comuns. E depois, na atividade 3, você vai ler as frases, vai circular as ações, ou seja, os verbos de cada frase. Então, você vai ler e vai circular todas as ações em cada uma dessas frases. Depois, na atividade 4, vai ter um caça-palavra, onde você vai pintar de verde as palavras que podem ser classificadas como substantivo, que pode ser comum ou próprio. Em seguida, você vai pintar de vermelho as palavras que podem ser classificadas como verbo, que podem ser ação, pode ser ação do tempo, certo? Faça com bastante atenção e eu te espero na próxima semana. Até lá!